Marcelão e esse é o Jogos de Algo a Mais. Hoje vamos falar de El Grande, o grande jogo de 1995 da dupla Ulrich e Kramer, que é o grande clássico aí de controle de área, né? É um jogo que reconta um pouco a história da Espanha. Então esse aqui é um mapa da Espanha, esse mapa de Portugal está aqui separado, você não vai jogar nele. E você tem as várias regiões aí da Espanha, então Galícia, o País Basco, a região de Castelo, Sevilha, Granada, Valência, a Catalunha e o Reino de Aragão, né? E você tem aqui o Castilho, e você tem aqui o rei, né? Então, esse castilho é uma região à parte, onde nós temos aí um castelo, onde vamos pontuar de maneira diferente, e o rei, que vai dar uma pontuação especial no lugar onde ele estiver. Então, os reinos estão aí, e nós somos nobres que vamos buscar cavaleiros de nossas províncias para influenciar os vários reinos e ganhar aí a pontuação de cada reino hoje, na época de pontuação, né? São 9 rodadas e em 3 rodadas, na terceira, na sexta e na nona, você tem uma pontuação para todas as regiões, certo? No início, nós distribuímos aí cartas e essas cartas são exatamente das 9 regiões, né? Para cada um dos jogadores, que é onde ele vai começar, né? Com o seu grande, que é um título senhorial da época, e onde o rei vai começar. As outras cartas são descartadas, essas cartas só servem para isso. Então o rei vai começar aqui na região de Granada. Muito bem. O jogador azul vai começar na Galícia e ele coloca já o seu grande, que é um grande cubo, né? E os seus 2 cavaleiros que estão aqui. O vermelho vai começar aqui na região de Aragão, o amarelo na região de Valência, o marrom na região de Catalunha, na Catalunha, muito bem. E aí está, esse é o início do jogo. É um jogo de cartas, onde você joga cartas, cada jogador possui aí um baralho de cartas numeradas de 1 a 13. Ele vai jogar 9 dessas. E essas cartas são muito importantes, são cartas de poder, porque as cartas de menor valor, 1, 2, 3, ela tem uma quantidade maior impressa na carta de cavaleiros que você pode trazer das províncias para a sua corte. E essas cartas, a ordem delas vai dizer quem é o primeiro jogador a escolher essas cartas aqui, que são cartas de ação. Então, você escolhe, se você jogar uma carta mais alta, você tem menos cavaleiros para recrutar, mas você tem a possibilidade de pegar uma carta melhor. E essas cartas são visíveis, não tem nada escondido aqui não, tudo fica à mostra, né? E você tem o tempo todo que balancear isso. Jogar uma carta mais alta para jogar primeiro, ou jogar uma carta mais baixa para trazer mais cavaleiros e poder, então, influenciar melhor os reinos. Esse é o seu dilema o jogo inteiro, certo? Então, na primeira rodada, esse jogador aqui escolheu, por exemplo, o número 1. Nenhum dos outros jogadores pode jogar o número 1. Só pode ter um número de cada vez, né? Então, esse número aqui indica que ele vai trazer 6 cavaleiros da sua província, né? Esse número de jogador aqui vai jogar uma carta, vou colocar aqui uma de número 5, né? Onde ele vai trazer 4 cavaleiros, né? O jogador amarelo vai colocar aqui o seu poderoso número 2, que vai trazer 5 cavaleiros. E por último o marrom, né? Para ficar aqui, não perder a viagem, vai colocar o número 3, né? E vai trazer também 5 cavaleiros. Pronto. O jogador que jogou a maior carta, que foi o jogador vermelho, ele é o primeiro jogador a jogar. Então ele vai escolhendo essas cartas. Essas cartas estão distribuídas com um númerozinho aqui atrás, né? Esse número indica quantos cavaleiros o jogador vai poder colocar no mapa. Então, as ações que tem um cavaleiro são ações mais fortes, de mais intriga, que causam mais, vamos dizer assim, problemas, né? Já as cartas maiores são cartas mais amenas, né? Então, essa aqui, por exemplo, 4 cartas, 4 cavaleiros que você pode colocar. E você apenas muda a tabuleta de pontuação de alguma região, por exemplo, né? E a carta número 5, ela fica sempre aberta. E essa carta aqui é uma carta muito utilizada porque você pode mover o rei e colocar até 5 cavaleiros. A colocação de cavaleiros no tabuleiro, ela tem que seguir uma ordem simples. Não pode colocar nada onde o rei está e tem que colocar nas regiões adjacentes ao rei. Você não pode sair colocando de maneira aleatória. E você pode colocar no castilho. Para quê? Na terceira, na sexta e na nona rodadas vai ter uma pontuação.
E aí você colocou, e se você não controlou, não sabe quantas peças tem ali, vai ter uma pontuação própria do castilho. E esses cavaleiros que você está colocando no castilho, eles vão ser realocados depois em uma região que você vai marcar aqui, ó. Você tem um rondelzinho aqui com uma seta e você vai dizer, tudo escondido, todos mostram na mesma hora e aí eles vão ser endereçados para uma determinada região. E todas as regiões vão pontuar, então você tem que prestar atenção nisso. Você tem 3 rodadas para se preparar, porque vai ter uma pontuação geral. Então, esse jogador aqui, que é o poderoso número 5, né? Ele vai escolher essa carta aqui, número 5, né? Que é justamente a carta de mover o rei e colocar até 5. Ele tem 4, então ele vai colocar os 4. Né? E aí, ele pode mover o rei e depois colocar os seus 5, ou ele pode ir colocando, né, os peões dele, né, os cavaleiros dele, né, e depois mover o rei. Pronto, essa foi sua jogada. Né? O próximo jogador é o segundo número aqui, então o número 3. E ele vai pegar essa carta aqui, que fala de pontuação. Né? Então ele vai ter à sua disposição 4 cavaleiros, ele tem 5, mas ele vai só poder colocar 4, certo? E ele vai colocar uma plaquinha de pontuação maior aqui na região dele. Na região da Catalunha tem uma pontuação 4, 2 e 1. Agora ele coloca 7, 8 na verdade, e 4, só para o primeiro e para o segundo. E ele vai colocar nas regiões ao redor aqui do rei. Vai colocar nessa região que não tem ninguém, colocar em Granada, né? Colocar aqui em Sevilha, colocou os 4 dele sempre ao redor do rei, certo? Foi a jogada dele. O terceiro jogador é o número 2. E ele vai ter que pegar uma carta aqui que não vai ser tão boa, né? Então tá aqui. Ele pontua todas as posições, não é tão bom. Essa aqui move quaisquer cavaleiros seus, ele não tem. Então ele fica com essa aqui, que é uma pontuação especial. Você escolhe uma região para ser pontuada, é isso que ele vai fazer. Então ele vai lá e vai distribuir os 2 possíveis, né? Que ele só tem 2 para jogar. Vai colocar os 2 direto no castilho, porque ele não tem muita coisa para fazer. Vai ficar com os outros aqui na corte. Né? E ele vai escolher uma região para pontuar. Obviamente, ele vai escolher a região dele, região de Valência. Região de Valência, 5 pontos. Mas ele tem o grande dele, mais 2 pontos. Então, 7 pontos, ele está na frente aí de todo mundo. Né? Resta o último jogador, que é o número 1 aqui, escolher uma dessas cartas. Ele vai pegar essa carta aqui, por exemplo, né? E colocar apenas 3 dos seus cavaleiros, né? E essa carta diz que pontue a primeira posição para todas as regiões. Então é o que ele vai fazer. Ele vai colocar 2 aqui e 1 aqui. Pronto, né? Por que ele fez isso? Primeiro porque é o que ele tinha para fazer com essa carta. Então você que escolhe por último, você tem menos opções de carta, né? É uma carta bem ruim para ele nesse momento, mas é o que ele pôde fazer. Com isso ele garante 4 mais 2, 6 pontos para ele. Né? Aqui ele também garante mais 6 pontos e o marrom ganha 4 pontos. Aqui um empate, então os dois fazem 3 pontos. Né? Aqui ele perde, fica em segundo, mas faz os 3 pontos dele e o marrom faz 6. Aqui em Valência, 5 pontos para o amarelo. Aqui em El Castillon, o vermelho faz os primeiros 7 pontos dele, mais 2, 9. Em Aragon, 5 mais 2, 7. E aqui, 8 mais 2, 10 pontos para o marrom. Então, isso aqui é uma primeira rodada. Vão ser feitas 9 rodadas, sendo que na terceira rodada você vai pegar justamente o castilho, que está aqui, então somente o amarelo e o vermelho pontuariam, e os jogadores utilizariam esse disco, né, para colocar os seus cavaleiros nas regiões que eles determinassem. Né? Todos vão para uma única região, certo? E aí você faz a pontuação de todas as regiões. Então é um jogo bastante simples, rapidinho você pega como é que joga, né, enfim, mas que tem muita coisinha e o controle de área é muito forte, é um dos primeiros jogos que traz essa mecânica de maneira brilhante. Né? O nosso Algo a Mais fala justamente sobre essa região fantástica aqui da Espanha e tudo na Espanha é muito intenso. Né? Você vê que o movimento ETA de separação do País Basco, ele foi encerrado agora em 2008.
Então, são mais de 50 anos que ele atuou aí, porque isso aqui você tem um conjunto de vários reinos. Então aqui o reino de Aragão e o reino de Castela são os reinos que fundam efetivamente a Espanha. Então lá atrás, em 1469, o Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que são os reinos mais católicos, eles são os reinos mais influentes, eles se juntam, né? E juntamente com o reino de Navarra e o reino de Leão, fazem aí a Espanha florescer, né? E a Espanha é, vamos dizer assim, o maior império da Idade Moderna, porque é ela que impulsiona guerras de conquistas na Itália, ela que vai começar o processo de navegação. Então as Ilhas Canárias, quando ela ocupa, já é um processo, o Colombo ir para lá, a Isabel de Castela financia o Colombo para ir descobrir a América, é a primeira nação que começa a trazer muito ouro, a trazer muito comércio, então é a primeira grande potência aí dos séculos XV e XVI. E aqui no mapa está muito isso. Você tem essa região toda quebrada, né? Então, aqui nesse País Basco, isso aqui é um foco de separação, ele tem uma ligação forte aqui com o pessoal da França, né? Então, muita coisa da história da Espanha está presente aqui no jogo, né? Obviamente que esse jogo é de 1995. Em 95, você apresentar um jogo e você não ter, por exemplo, Navarra, então essa região da Andaluzia aqui, né, não tem, né, não está escrito. E é uma região que teve problema, né? A Catalunha é um movimento separatista forte, é o País Basco para separar também. Então, quer dizer, você tem várias coisas detalhadas que vão aí segregando, né, os espanhóis ao longo do tempo. Você tem aí 5 etnias na Espanha. Você tem os espanhóis, você tem os bascos, os galegos, né? Tudo isso está presente ali, eles têm que conviver de alguma maneira, né? Esse reino de Granada é um reino mouro, então quando essa Espanha é fundada, os mouros são expulsos aqui de Granada. Então tudo isso está muito presente e você tem isso no jogo, né? Essa influência é muito interessante porque as cartas você tem que dosar o tempo inteiro você está pensando na carta que você vai jogar, porque quem jogou a menor carta vai ser o primeiro a jogar a próxima carta. Então, você tem que saber muito bem a hora que você vai jogar o seu 1 e saber quem não jogou o 1 para você poder jogar, porque senão você vai ficar com 1 na mão ali, né? E as cartas menores, a menor carta vai ser próxima ao primeiro. Então, é interessante talvez você ser o primeiro na hora de pontuar, porque você vai pegar a melhor carta, vai poder pegar a carta do rei, né? Para o rei ir para uma região que você vai pontuar mais, né? O rei é muito importante porque onde ele está ninguém pode colocar. Então, o jogo em si, ele é uma delícia, porque ele flui muito bem, tem essas furadas de olho, essas cartas aqui fazem miséria. Tem hora que você manda os jogadores tirarem os seus cavaleiros de determinada região, tem hora que você bota mais cavaleiro, tem hora que você devolve os cavaleiros que estão nas cortes para as províncias. Então tem muita coisa nas cartas, e você tem que fazer uma administração de mão e prestar atenção em todo mundo, e todo mundo joga junto o tempo inteiro. É uma duração curta, no máximo 90 minutos, e um jogão, né? Um clássico que ainda assim está presente, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Amanhã, às 22 horas, nós estaremos aí falando um pouco mais desse jogo delicioso, mostrando um pouco mais das cartas, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!